Olá, jovens! Voltamos aí para mais uma aula de instrumentação industrial, onde hoje nós vamos finalizar aí todos os nossos instrumentos que fazem medições de pressão. Bom, por que que eu separei aqui alguns instrumentos associados aí à pressão, comparando à aula passada também que eu falei de diversos equipamentos? Bom, existem algumas razões. Primeiro, porque esses nossos equipamentos vão estar substancialmente associados ao princípio de Bernoulli. E outra, talvez ele seja um dos equipamentos ou os equipamentos mais utilizados aí na indústria, por causa da sua aplicação que é muito comum e muito útil para a gente. Bom, só para relembrá-los, né, o princípio de Bernoulli é aquele cálculo, aquela equação matemática que associa a pressão com a velocidade. Pressão de um líquido que está atravessando aí uma tubulação ou um cano e a velocidade com que esse líquido também está atravessando. Ou seja, quando existe aí na nossa tubulação uma redução ou um aumento da área com que esse fluido está passando, então a gente consegue perceber que o fluido ele vai atravessar numa velocidade maior quando acontece essa redução da área e, da mesma forma, a pressão vai alterar, no sentido da pressão diminui aí quando a gente tem essa redução de área. Isso é facilmente calculado aí a partir do princípio de Bernoulli. Mas bom, eu falei que isso daqui ele é muito utilizado, né? Então, vou mostrar aqui para vocês uma aplicação e é um pouco maior aí dessa ideia de tubulações, que seria o Bahrain World Trade Center. É um complexo aí, um prédio localizado em Bahrein que possui aqui no meio três turbinas. É isso mesmo, três turbinas, ou seja, ele gera energia elétrica. Bom, aí vocês pensam o seguinte: tudo bem, é um prédio, parece aqui que não tem nada atrapalhando, então provavelmente o local venta muito. Bom, pode até ser que seja verdade, mas o principal ganho aqui desse nosso Bahrain é a ideia, a forma como ele é construído. Por quê? A forma está associada aí ao nosso tubo de Venturi. O tubo de Venturi, ele é exatamente essa estrutura que faz a redução de uma área para que aconteça aí a variação da velocidade com que o fluido atravessa aí o nosso equipamento ou o nosso prédio, como a gente viu aí. Bom, o que acontece então? Olha, aqui a gente tem a representação dos dois prédios e aí percebam que a velocidade do vento ela vem com uma velocidade normal até aqui encontrar esses dois prédios. E quando ele encontra, existe um aumento da velocidade muito grande. Ou seja, esse aumento da velocidade é exatamente o que faz com que as turbinas girem. Bom, da mesma forma que, se por um acaso sua casa aí não está ventando, talvez você precise abrir alguma janela de um lado ao outro para criar aí uma vazão, um fluxo de vento. Tudo isso está relacionado ao princípio que é associado aí ao nosso tubo de Venturi. Bom, o que acontece aí com o tubo de Venturi? Percebam que nessa imagem eu mostro uma tubulação aqui onde o fluido
foi tirado um retrato, né, onde o fluido ele está muito mais rápido, ele está numa velocidade muito mais elevada do que a mostrada aqui do lado direito. Além disso, a gente consegue perceber aqui alguns pequenos redemoinhos aparecendo nessa tubulação. Então, esses redemoinhos indicam a variação de pressão também que está acontecendo. E, novamente, todos eles estão relacionados ao princípio, à equação de Bernoulli. Bom, outro equipamento que faz a mesma coisa que o tubo de Venturi, que ele trabalha da mesma forma, são as placas de orifício. Bom, percebam que o tubo de Venturi ele vai estar associado a uma redução da área da tubulação, ou seja, são equipamentos, são estruturas bem maiores comparadas à placa de orifício, que é literalmente uma placa que você instala aqui na tubulação. E essa placa tem como objetivo criar essa barreira que a gente vê aqui, ou seja, o nosso fluido atravessa a tubulação aqui e de repente ele encontra essa barreira. E qual que é a saída desse fluido? É aumentar a velocidade para que ele consiga atravessar aqui. Como resultado, a gente observa uma redução de pressão nesse nosso equipamento também. Bom, onde que a gente vê isso? Se vocês por um acaso pegarem uma mangueira, ligarem ela para deixar a água sair e de repente restringe a saída, diminui a área com que esse líquido pode atravessar a mangueira, vocês estão criando exatamente uma placa de orifício, porque existe uma restrição repentina e muito brusca para esse nosso fluido. E aí, como saída, ele vai aumentar a velocidade com que ele atravessa a tubulação. Bom, aqui novamente existe a imagem de a placa de orifício sendo aplicada. Então, percebam que aqui a gente tem a nossa placa de orifício e olha só o líquido como ele está antes da placa e como ele fica após a placa. A velocidade é muito maior. Bom, a placa de orifício especificamente, a gente pode utilizá-la para aumentar a velocidade dos nossos fluidos, mas também existe a possibilidade de utilizá-la como filtros. Como assim? Olha só, existem diversos formatos de placas de orifício. E eu posso dizer para você o seguinte, eu tenho um fluido que atravessa uma tubulação e esse fluido tem pequenos sedimentos, sólidos que estão nesse nosso fluido, e esses sólidos tendem a cair, está presente na parte inferior da nossa tubulação. Se eu quero fazer um filtro, eu poderia, por exemplo, utilizar este formato aqui. Ou seja, os nossos sólidos ficariam aqui na parte inferior da nossa tubulação e o nosso líquido atravessaria normalmente, tá? Bom, mas a gente tem uma perda aí ao utilizar a placa de orifício, que é uma perda de carga ou perda de energia, porque existe uma transformação da nossa energia que é dinâmica aqui, que de repente muda para uma energia mais cinética, relacionada aí ao movimento. Depois de um tempo necessário para a gente conseguir observar o retorno desse nosso fluido a uma estrutura como antes, a gente consegue perceber, a gente consegue calcular aí uma perda da energia desse nosso fluido. Isso é um ponto muito importante para a gente também. E, por fim, a gente tem o nosso equipamento chamado tubo de Pitot. Bom, o tubo de Pitot ele ficou muito famoso após um avião da Air France cair no oceano.
Por que que isso aconteceu? Basicamente porque esse equipamento ele congelou no ar. Bom, por que que esse avião, de repente, a partir de algo que mede pressão, ele caiu, teve como consequência a queda no oceano? Olha, basicamente o tubo de Pitot ele consegue calcular também variáveis como altitude e velocidade. Ou seja, se vocês quiserem calcular velocidade de um carrinho, às vezes um equipamento que mede pressão pode ser utilizado nesse caso. Então, como que o tubo de Pitot funciona? O tubo de Pitot seria basicamente essa representação aqui, esse equipamento, onde ele possui dois orifícios. Esse da frente, que está associado aí à direção com que o fluido atravessa essa tubulação, e um outro orifício perpendicular aqui, onde o fluido ele consegue atravessar aí sem ter muitas restrições com esse segundo furo, que é chamado orifício estático. Bom, qual que é a diferença principal desses dois orifícios? O primeiro, aquele que está na direção com que o fluido está atravessando, ele, como basicamente ele possui aí uma velocidade do fluido que entra nesse nosso equipamento, a velocidade dele será igual a zero. Ou seja, a pressão que a gente chama exatamente neste ponto é uma pressão estagnada. Ou seja, ele só possui aqui, a gente vai conseguir somente observar uma pressão associada à profundidade do nosso equipamento. Ou seja, a pressão baseada na velocidade aqui não existe. E, em comparação, este outro furo, ele possui a presença de todas as pressões, tanto a pressão dinâmica quanto a pressão estática. Então, desta forma, nós conseguimos calcular uma diferença de pressão nesse nosso equipamento também. Bom, na próxima aula vocês vão ver a gente realizando alguns cálculos associados aí a estes equipamentos e ao princípio, né, de Bernoulli. Então, até a próxima, galera!